gente, muito boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula hoje? Hoje, aguenta coração. O tema é pressão arterial. Então, vamos lá, para que vocês possam ver o mesmo em que eu. Já tiramos foto, já testamos o áudio, tá tudo certinho. Estou só aguardando as meninas que vão entrar daqui a pouco, hein? Ó, tá aparecendo aí para vocês? Vou iniciar nossa aula dizendo a seguinte frase. Não importa quanto você demore, desde que você não pare. O problema é que, assim, às vezes, cada um tem um tempo, tanto de aprendizado, quanto de resposta. Não importa quanto tempo. O importante é que você não pare, faça o seu tempo. Eu quero iniciar a nossa aula com essa mensagem. Faça tudo a seu tempo. Deus não fez robôs, ok? Ele fez pessoas individuais e que tanto para o sofrimento, quanto para a dor, quanto para a alegria, quanto para o sorriso, cada um tem o seu tempo de resposta, tá bom? Vamos fazer uma revisão? O que a gente viu ali na aula passada? Hemorragia nasal. Então, é só o clima? Vamos lá, Rosângela, Luana, Thalissa, vamos se animar aí. É só o clima e que pode fazer o nariz sangrar? A resposta é não. O nariz, todo mundo fala, é normal sair sangue no nariz. Um pequeno sangramento, principalmente se está fazendo atividade física, bateu, criança está brincando ali, é muito normal da infância, machucou, bateu o narizinho, sair porque essa região é uma região muito vascularizada. Porém, um detalhe, ficar sangrando o tempo inteiro no nariz, tem que marcar uma consulta e fazer uma investigação. Por qual motivo? Porque hoje o nosso tema é pressão arterial. E tá aí, ó, um dos motivos que pode ser o excesso de sangramento nasal, a pressão. O que é a pressão? Tá com muita força. Mas vamos lá. A professora falou sobre uma vitamina. Qual vitamina que é? Você lembra lá, Rosângela? Qual que é a vitamina que, se tiver com carência, pode fazer sangrar o nariz? Lembro, a K. É isso aí, a vitamina K. Excesso de anticoagulante ou AS pode, ou corrigindo, o ácido acetil salicílico, o excesso de uso dele pode fazer dar sangramento? Por isso que não pode ficar dando AS para criança ou deixar cartela de comprimido, porque se confunde muito com docinho, então isso não é bacana, tá bom? A professora falou também dos primeiros socorros. Tem um limite ali. Quanto tempo que eu falei que é o recomendado para você aguardar? Você lembra? Vai lá, Rosângela, ajuda lá. 10 minutos? Começa com 5, depois vai mais 5. Isso. Com 5 minutos já é para ter parado. Ou seja, se estende para mais 5, ou seja, tolerável, passou 10 minutos não é legal. Por quê? Existe o tempo de coagulação. Então, em 10 minutos não é. E se for continuar? É porque, às vezes, precisa ir no médico, precisa fazer tamponamento, tem que pôr medicamento para parar e investigar. De repente, acaba de descobrir que tem um câncer na cabeça, por que não? Câncer não causa dor, quando ele causa ali, ele pode dar convulsão, ele pode dar sangramento. Ok? Falamos rapidamente, fizemos uma revisão do que a gente falou na aula passada. E agora, o que a gente vai fazer? A professora fica com dúvida. Entra no grupo, veja o vídeo novamente, leia a apostila. Se mesmo assim, com todas essas informações, você ainda ficou com dúvida, coloca no grupo que a professora ajuda, ok? Vamos lá. Lembrando bem que perder sangue pelo nariz, essa ruptura de vasinhos de pequeno calibre, normal. E uma coisa que eu esqueci de me atentar, nunca se esqueçam disso, essa história de ficar colocando a cabeça para trás. Nem muito para trás, nem muito para frente. Tem que manter fixado durante algum tempo evitar respirar pelo nariz. Ok? Então, primeiro socorros, professora, tenho dúvida ainda. Leia lá e principalmente o gelo. Não ponha gelo direto na pele. Se for pôr, ponha sempre protegido por um pano. Tá? Pressão arterial. Eu quero que você anote aí o conceito, porque pressão arterial todos nós temos. Porque às vezes o cliente chega lá e fala, eu tenho problema aí, eu tenho pressão. Bom, que bom, tá vindo, né? Só que essa pressão, todos nós podemos ter. Opa, como é que é isso aí? Como é que funciona isso aí? Anote, o que é a pressão? Dentro das nossas artérias,
É muito parecido, igual o que ocorre lá no encanamento. Então, no encanamento, você vê que quando a empresa local aqui está mexendo ali com a parte de encanamento, quando volta, o que acontece? Tem que até com força. Vai. Então, essa pressão arterial da nossa artéria é essa força aqui, ó, que o sangue exerce na parede. E ele vai forçando cada vez mais. No nosso encanamento de casa, o que acontece? Estoura. Ah, professor, isso pode acontecer comigo? Como? Assim, existe algo chamado aneurisma. O aneurisma funciona assim. Muita pressão alta durante muito tempo. Rosângela está lá, tranquila da vida. Ela tem pressão arterial. Todos nós, se estamos vivos, é um dos sinais vitais que indicam que nós estamos vivos, correto? Mas essa pressão, quando ela começa a ser exacerbada, quando ela começa a ser muito alterada, quer dizer que esse sangue aqui está forçando demais, ele está cantando igual aquele abre-alas. Ele vai fazendo assim, vai enfraquecer. Agora, vamos supor, estou falando Rosângela, mas a Rosângela está simbolizando, está representando todos nós. Aí gosta do fast food? Aí eu amo, só que assim, tudo com moderação. Ah, a batatinha frita, deixa eu ter um pouquinho de água. Bastante sal. Não é o problema, é o sal, é o sódio. Então, não é a batata frita que é o problema essencial relacionado a esse problema, tá? Não estou falando de diabetes, né? Estou falando de pressão alta. Salgadinho. Refri. Ah, eu só tomo zero, eu só tomo light. É ele que contém maior índice de sódio. Eu não posso fazer propaganda ao contrário, não estou falando propaganda de nenhum refrigerante de cor preta e tal. Não, mas eu digo assim, refrigerantes, aquele que estrala a nossa língua e dá aquele prazer enorme, tem uma porcentagem de sódio muito alta e isso é um dos fatores. Eu não estou dizendo para ninguém não tomar. Eu estou dizendo para você sim, tome com moderação. Os corpos precisam de água. Nosso corpo é composto mais ou menos por 70% de água. Nesse calor, principalmente nosso pulmão, ele precisa respirar essa baixa umidade que está, água. E isso ajuda que o nosso sangue, praticamente 81% do nosso sangue é água. Você fala, uau! Então, aqui precisa. Se você está notando, pressão arterial refere-se à pressão do sangue contra a parede das artérias. Conceito. Ou seja, essa força que esse sangue exerce na parede das artérias, existe a sístole e diástole, contração e o relaxamento do coração. O sangue, ele vai ser expulso. Grande circulação. Lembra que eu falei que eu ia voltar a falar da grande circulação e da pequena circulação? Então, sístole. O coração, a aorta vai mandando lá para todo o corpo, ó. Mandou. Quando o sangue volta pela veia cava superior e inferior, é quando o coração relaxa. É a diástole. Ou seja, contração e relaxamento. Aí a pergunta é o seguinte. Você sabe, então, o que é pressão, hipertensão arterial? A hipertensão arterial é quando há um aumento muito significativo desse fluxo de sangue sobre a parede interna das artérias. Esse excesso dessa pressão aqui, que é exercido ali dentro, o que acaba acontecendo? Ó, começa a enfraquecer. Quando enfraquece, qual é o nome disso? Aneurisma. É mais ou menos assim, vamos ver se vocês conseguem me entender. Sabe um pneu de carro? Quando começa a formar aquelas bolinhas assim, que daí é a hora que você fala, igual pneu de bicicleta, você fala, ó, é hora de trocar o pneu. No nosso corpo também. E pode acontecer principalmente na cabeça, pode acontecer na região abdominal. Então, é quando você escuta a pessoa dizendo assim, olha, eu tenho uma bomba relógio dentro de mim. E é verdade. Então, de repente, durante um exame, o médico consegue diagnosticar que alguém tem um aneurisma. E olha só, quais seriam esse parâmetro? A Thalissa está pensando, professora, como é que eu sei se a minha pressão está normal? Existe, como eu falei, a contração e o relaxamento. Então, existe a sístole e a diástole. Contraiu, relaxou. O saudável, que não esteja acima de 120. Vamos supor, até 129 é o tolerável. Correto? E essa mínima, que não esteja menos que 60. Professora, a minha dá 70, tá bom? Deu 65.
Deu 50, não tá bom. Então, recomendado até 60, entendeu? Menos que isso, você vai começar a sentir sensação de desmaio, não vai estar passando bem. Só que essa daqui, ó, até qual que é o tolerável dela? Até 100. Vamos supor, às vezes a Thalissa vai falar, professora, minha pressão é baixa, então para mim é normal tá 100. Eu vou dizer, se a minha tiver 100, eu tô assim, com carinha de chapada. Por quê? Porque não é normal. Cada corpo é um, entendeu? De repente você diz, para mim é normal, para mim não. Então, o importante é que não se passe 130. Opa, o sinal, o carro está passando o sinal amarelo. Entenderam essa informação? Então, olha só, tá aqui. Aqui seria pressão normal, sangue está fluindo dentro da artéria ou dentro das veias. Aí começa aquela bênção, que é o quê? Não controla a alimentação, excesso de gordura. Existem vários tipos de colesteróis, correto? Não é um colesterol só. Tem o HDL, o LDL, triglicerídeos, existe o colesterol total. Agora eu estou falando que quando nós praticamos atividade física, anotem isso, passa ali, ó, estrelinha, pisca-pisca nessa música que eu vou falar. Quando a gente pratica atividade física, o colesterol bom, que é o HDL, ele libera como se fosse um detergente aqui na artéria, limpando o que é de ruim que vem na alimentação. Excesso de gordura, excesso de carboidrato, tá vendo aqui, ó? Excesso de gordura, tampa e dá o quê? Infarto. A pessoa infarta por isso. Porque chega uma hora que o sangue não consegue passar para onde ele precisa. Aí a pergunta é o seguinte: quais os sintomas que o nosso cliente pode chegar na farmácia relatando o que ele está sentindo? Tontura, visão borrada, fraqueza, dor de cabeça, dor na nuca. E agora eu pergunto, ele pode estar sentindo tudo isso? Ou ele pode não estar sentindo nada? Como assim? Tem pessoas que estão com a pressão, ó, lá nas alturas e não sente nada, porque ele é assintomático. Esse é aquele cliente que é muito fácil ele infartar, ele ter um AVC, porque ele não sente. Ele para e vai aferir a pressão dele. Quando ele vai lá ver, você fala, nossa, tá 150 por 10. Fala, nossa, meu Deus do céu, eu não tô sentindo nada. Então, como que a Thalissa, como que a Luana, como que a Rosângela vai saber se elas têm pressão alta? Você que está assistindo, não conseguiu assistir a aula online, está assistindo o vídeo, como é que você sabe que você está com a sua pressão alta? Agora eu vou contar o segredo. Aferindo a pressão. É a melhor forma da gente descobrir se a gente pode ter um problema ou não, se nós somos assintomáticos ou não, mas tem algumas ressalvas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas. E se não tiver lá na sua apostila, ó, vamos anotar, vamos printar a tela, vamos se virar. Olha lá. Então, o que indica que eu posso estar desenvolvendo? Quais são os fatores? Hoje, nessa aula, você não havia pensado nisso. Mas, Thalissa, você pode trocar quem é seu pai ou sua mãe? Não. Então, se pai, mãe, vô e vó tem, é um... Opa! Obesidade. Não controlou aqui, começa a desenvolver problema de diabetes e pressão alta. Tá estressada, Rosângela? Tem que marcar as pescarias. O excesso de estresse começa a fazer... Tem gente que fala, eu tenho sangue na veia, professora. Você pode ter sangue na veia, mas a gente tem que aprender a controlar nosso corpo. Nem sempre é fácil, você não acha que eu também... Nossa, eu também sou bem esquentadinha, mas... Deus sabe o que faz. Então, qual é a parte que nós podemos contribuir? Trocar pai e mãe não tem como. A obesidade é controlando o peso. O estresse, fala, não tem para quem falar, está em época de pandemia, vai no banheiro, fala para Deus, ele é o melhor conselheiro. Então, chora se for necessário, pega um travesseiro, coloca ali, olha a metodologia do professor, coloca o travesseiro ali, eu estou com vontade, Deus, de matar ela, mas põe paz no meu coração. Se for necessário, faça. Ok? Vai lá, brinca de tirar o alvo,
pega uma agulhinha, fura bastante o negocinho até a raiva passar. Eu gostava na infância, sabe fazer o quê? Apertar aquelas bolinhas, aqueles plástico bolha. Aquilo me acalmava. Mas olha, às vezes eu apertava muito e não passava. Mas enfim, cada um arruma a sua forma de controlar o estresse. Uns fazem atividade física. O que é importante? Um dos fatores de risco é a alimentação não saudável. O que é isso? Tem que ter legume, frutas e verduras. Você fala, tá caro, professor? Mais caro que tá o arroz? Não vou nem entrar nesse detalhe. Mas assim, legume, fruta e verdura. Cada tipo de legume, cada tipo de fruta tem o quê? Uma vitamina diferente que vai fazer bem para uma parte do nosso corpo. Nem precisa ficar comprando aí vitaminas sem necessidade. Os nossos alimentos eles contêm frutas que chegam a ter mais de 5, 6 tipos de vitaminas diferentes. Exemplo, a banana. A banana é uma excelente fruta. Excesso de sal. É mais fácil carregar um pacote de salgadinho do que carregar uma banana na bolsa. Porque banana massa, é salgadinho, faz bem a nossa... Mas, porém, vamos pensar em prevenção de doenças crônicas. Quais são elas? Hipertensão, diabetes. É assim, ó. Foi feita uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, que o quê? Ó, 30% das pessoas acima de 65 anos ou é diabética e 65% é hipertensa. Ok, é muita gente doente. Então, assim, por isso que nunca se viu tanta abertura de farmácia, né? Mas vamos lá, tem complicações da hipertensão arterial? Tem. Complicações no cérebro, não tratar a hipertensão arterial pode dar o quê? Demência vascular, o AVC, que a gente sempre fala, que é o derrame, dá problema nos olhos, coração, aterosclerose. Aterosclerose é o entupimento da artéria, vai ficando duro ali a gordura, ao ponto que entope. E os aneurismas, que eu falei para vocês, é um desgaste. A hipertensão é tão forte ali, a pressão do sangue sobre a artéria, que acaba ficando tão sensível essa artéria, causando um aneurisma, tá? Vamos pensar agora em prevenção. Já que vocês, meus alunos queridos e amados, a palavra-chave é prevenção. Guardem bem essa informação que eu vou passar para vocês. Não resolve o cliente lá todo fofo, busca um medicamento bem lindo, ele faz parte do programa da farmácia popular, ele vai lá no postinho de saúde, ele é muito querido. Então, ele chega para você e deixa bem claro, eu tomo meu medicamento, viu, dona Rosângela? Todo dia certinho. Lindo, né? Só que não. Para controlar a hipertensão arterial tem que ser um conjunto. Tem que ser acompanhamento médico, tem que ser a parte medicamentosa, tem que ter controle de peso, tem que incluir atividade física. Não é dieta. Dieta soa ruim, parece coisa de gente doente. É reeducação alimentar. O que é isso? Aprender a comer mais vezes durante o dia. Quer ver como que é a contagem que as nutricionistas fazem e que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde apoia que é o correto para a qualidade de vida e manutenção da saúde? Café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, um lanche. Esse lanche todo mundo só acha que é pão. Não. Pode ser um suco, pode ser uma fruta, entendeu? Algo natural. Então, café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, um lanche. Entre o almoço e o jantar, outro lanche. E não dormir de estômago vazio. Ou um copo de leite, um Danone, alguma coisa. Não dormir de estômago cheio para passar mal, entendeu? 6 refeições. Isso aqui é o recomendado para manutenção de uma boa saúde, tá? E assim sucessivamente. Não adianta tomar um medicamento, ter acompanhamento do médico, controla o peso, mas não reduz o sal. Vai ficar em desequilíbrio. Não vai ter um bom retorno desse tratamento, tá? Agora, observem essa informação. Então, prevenção e tratamento. Controlou a pressão arterial. Como? Meça a pressão arterial periodicamente. Ou seja, sempre que tiver campanha, está passando perto da unidade de saúde, tem a oportunidade de ver as meninas, nós vamos fazer campanhas. Nós vamos aferir. Hoje você está tendo essa aula para você receber o quê? Orientação, justamente. O que você deve falar para o seu cliente? Evitar o sedentarismo, controlar o estresse,
Se ele fumar, abandonar. Se ele não conseguir abandonar, reduzir a quantidade ali de cigarro por dia. A respeito da alimentação, como eu acabei de passar as informações para vocês, é recomendado 6 refeições diárias. Não é comer um monte de uma vez só, é mais vezes fracionado. Medicamento, sempre sob orientação médica. Não é porque seu vizinho trocou, falou para você que é ótimo, que você vai orientar seu cliente a mudar também. Não, tem que ter acompanhamento, tá? Evitar bebida alcoólica, ok. Então, aí se eu perguntar para vocês assim, na atividade, o que é considerado uma pressão arterial ótima? 120 por 80, normal. Aqui, ó, vou mostrar para vocês a mudança que teve. Agora, os cardiologistas, a partir de 130, eles já deixam o cliente de sobreaviso. Funciona mais ou menos assim, ó. Vê se assim fica melhor para vocês entenderem. Pressão arterial normal. Tudo que está em verdinho é bom. Então, de 100, a contração até 129, a mínima, que é o relaxamento, de 60 até 84. Começou mais que isso, opa, aqui está no limite. Aí a Rosângela fala, professora, eu fui lá ver a minha da 130 por 90. O que isso quer dizer? Quer dizer que é hora de intervir antes que você passe a tomar medicamento. É hora de iniciar atividade física, é hora de comer mais vezes durante o dia, marcar as pescarias. Então, rever. Por quê? Se você pode envelhecer com qualidade, por que não fazer? Por que não ensinar o cliente a fazer isso? Então, aqui, ó, limite. 140 por 90. Aqui já está tomando medicamento, aqui já não está legal. Aqui o médico já começa a te dar o sinal de alerta. Aqui já não está bacana, ok? Agora, se eu perguntar para vocês assim, olha lá, antipertensivo. Existe um tipo só de antipertensivo? Claro que não. Aqui eu estou citando alguns, depois vocês anotam ali. O atenolol, um medicamento muito vendido, cloridrato de propanolol, captopril, capoteio, enfim, tem uma lista de medicamentos que são antipertensivos. O que a professora quer que você guarde? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Quando nós retornarmos no presencial, a professora vai corrigir. Mas eu quero que você faça uma pesquisa. Quais são os medicamentos antipertensivos que fazem parte do programa da farmácia popular? Porque se você for trabalhar numa farmácia convencional, a maioria das farmácias aqui em São José do Rio Preto, elas atendem o programa da farmácia popular. Se você for trabalhar numa unidade de saúde, lá dentro da unidade de saúde também existe os medicamentos. Eu vou dar uma dica. É bem facinho, mas eu quero que você se atente que não é só questão do nome do princípio ativo. Eu quero que vocês verifiquem que existem miligramas diferentes. Por quê? Eu vou contar um fato de uma dispensação de medicamento que foi realizada de uma forma errônea. Ó, fiquem atentos a isso para que um dia lá no futuro não aconteça com vocês. O médico prescreveu simvastatina de 40 miligramas. Na hora de dispensar, a atendente não falou para o cliente que não tinha de 40, só tinha de 20. E entregou para ela 60, que era o correspondente ali, né, de 2 por dia. Só que a cliente, como no mês passado tinha sido dada de 40, ela estava tomando quanto? Uma só. E ainda falou, nossa, essa moça foi tão boazinha, me deu o dobro de medicamento esse mês. Só que a única coisa que era uma parente minha. Então eu fui olhar, eu falei, nossa, ela ia dar o dobro assim, sem nada. Eu fui verificar, porque o medicamento que foi dispensado de 20 miligramas, mas o médico prescreveu de 40. Rosângela, qual deveria ter sido a postura da atendente diante desse atendimento? Falar que não tinha, né? Ah. E não vender, falar quando fosse chegar. É gratuito. É no é da farmácia popular. Isso, não foi entregue pela unidade básica de saúde.
Quer saber a resposta? A resposta é, deveria ter sido orientada para a cliente que ela deveria ingerir 2 comprimidos por dia, porque na farmácia não tinha, e se ela fosse querer, como está na medicação, na prescrição, ela teria que comprar o medicamento. Para dar opção ao cliente se ela queria comprar ou se ela optaria por tomar 2. Ok? Entenderam bem essa informação? Vamos lá. Seguindo adiante, isso aí que sirva como experiência, para que vocês não imaginem assim, o cliente, ele sabe disso. Não, às vezes ele não sabe. Existem vários tipos de medicamentos. E ainda, vou contar para vocês um detalhe. Hoje em dia, os laboratórios têm feito junções de droga. O que é isso? Tem alguns, normalmente, de acordo com o tipo da hipertensão arterial que o cliente tem, o médico prescreve um antihipertensivo e o outro diurético. É o exemplo aqui, ó. Captopril com hidroclorotiazida. Esse é para pressão e esse é diurético, é para fazer xixi. Tem medicamentos que estão vindo agora do laboratório, já os 2 em um só. Ou seja, uma droga composta. Não precisa o cliente ir lá, tomar o de pressão, voltar e tomar o diurético. Já é tudo junto, ok? Então, fique atentos a isso também. Lá o captopril, esse aqui também é o mesmo. Não, não é o mesmo. Vai ser utilizado junto se o médico prescrever, tá? Bem compreendido? Vamos lá. Então, para evitar a hipertensão arterial, é todas as recomendações que eu estou compartilhando aqui com vocês. Manter peso, alimentação saudável, diminuir o consumo de bebida alcoólica, não fumar, evitar o estresse, diminuir o sal, começar a olhar um pouquinho o rótulo de medicamento, que às vezes vale a pena, praticar atividade física e, principalmente, tomar o medicamento conforme a prescrição médica, não porque alguém te orientou. E agora, se existe a pressão alta, hipertensão, existe quem? A hipotensão. O que seria a hipotensão? É uma situação na qual a pressão está abaixo do normal. Conforme essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, ó. 84 por 57 está muito alta. E um dos erros, alta? Está muito baixa. Então, uma orientação que às vezes alguns profissionais tomam como conduta é falar 8, não existe pressão 10 por 6, existe 100 por 60. Então, vamos aprender a pronunciar certinho, porque o cliente diz assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pressão do senhor está boa, 120 por 80 está dentro. Não acha que o cliente é obrigado a saber, você tem que passar essa informação. Valor de pressão de 80 por 90 é geralmente considerado baixo, ou a pressão diastólica, que é a contração e relaxamento, se ela tiver aqui, ó, menos que 60, a pressão, a pessoa vai sentir o quê? Qual que é o sintoma que se alguém chegar falando para você assim, eu estou sentindo que meu coração está batendo forte, uma falta de ar, uma fadiga, algo ruim, não estou conseguindo me concentrar, a pessoa pode sentir sensação de desmaio, e ainda vômito. E aí ela confunde. Tem que entender o seguinte, é muito confundido os sintomas da hipotensão com a diabetes. Por quê? Porque o diabético, quando está descontrolado também, dá taquicardia, dá falta de ar, dá sensação de desmaio, sonolência e náusea, até vômito. Então, olha só. A professora fez chamada. Você que não conseguiu assistir online, por favor, vou postar daqui a pouco lá no grupo. Faz atividade, manda para os meninos para garantir sua presença, ok? Desculpa, Érica. Oh, meu Deus. Eriquinha, desculpa. Então, assim, esses são os sintomas da hipotensão. Eles são confundidos muito, então, com a diabetes. Olha só. Então, o cliente chegou lá falando que está com tontura, está com sensação de vômito, fraqueza, confusão, pele fria, respirando. Para você ter uma ideia, quando a pressão está muito baixa, você acredita que interfere até na cor das nossas fezes? As fezes saem negras. A pessoa, quando está com febre, pode ter... febre pode ser sinal de hipotensão também. Você fala, nossa, e o que eu devo fazer? Olha só como é diferente da pressão alta. Senta a pessoa, eleva a perninha dela ali, salta. Aonde? É para engolir? Não, aqui, ó. Nessa região aí é absorvido mais rápido. O café também ajuda a subir pressão.
suco de laranja. Então, se a pessoa não está se sentindo bem, principalmente foi lá, não se alimentou, não tomou café da manhã bem, vai sentir sensação de desmaio. Eleva a perna, procura um pouquinho de sal, uma xícara de café, rapidamente a pessoa melhora, ok? E medicamento para pressão baixa, normalmente não tem, é só o sal. O sal ele vai ajudar ali a elevar rapidamente, ok? Entenderam essa informação? Joia! Vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu hoje, então, na aula? Falamos do que é hipertensão arterial. Ou seja, primeiro, nós falamos o que é a pressão. Pressão é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Porque nossas artérias é como um encanamento. Toda vez que a água passar com muita força, a tendência a estourar câncer é muito grande. Então, o que a gente faz? Ah, só um detalhe, a professora esqueceu de compartilhar com vocês o seguinte. Vai aferir pressão, tem alguns cuidados que é importante. Primeiro, você chegou meio correndo assim, viu minha pressão, que eu acho que eu não estou passando bem. Realmente. Se você não estiver passando bem, você vai ter que sentar e aguardar uns 15 minutinhos ali, até abaixar essa euforia, para depois aferir. Depois, se acabou de fumar, tem que aguardar 30 minutos para aferir pressão. Tomou café, vai dar alterado. Na hora que você vai aferir, evite estar de bexiga cheia. Faça xixi antes. Não cruze as pernas na hora de aferir a pressão arterial. Ok? Entenderam essas informações que a professora passou? E aí, normalmente, às vezes, o professor fala assim, ó, fica quieto, senão na hora que está aferindo pressão não pode conversar, porque dá alterado. Na verdade, porque senão o profissional não consegue escutar direito, entendeu? Mas, na verdade, é assim. Então, quando estiver aferindo a pressão, fica quietinho. Deixa o profissional ali escutar direitinho. Quando nós vimos para as aulas práticas, aqui a professora vai ensinar. Tem oficina de sinais vitais. Eu vou ensinar vocês a aferir a pressão arterial, ok? Então, cuidado, ó. Só revisando lá. O que é a pressão arterial? A hipertensão quer dizer que o sangue está passando com muita força, podendo causar lesão. E estourar. Estourou é o aneurisma. Estourou na cabeça é o AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico. Existe o hemorrágico e existe o isquêmico. O isquêmico é pela obstrução por ou coágulo de gordura ou coágulo que se desprende e vai direto para a cabeça, ok? Os medicamentos, a classe dos medicamentos que se trata a pressão são os antihipertensivos. Vamos dar continuidade aí no nosso aprendizado. Na próxima aula falaremos da diabetes. O que é diabetes? É um tipo só que existe? Quem toma insulina, existe tipo 1, tipo 2, gestacional? Então, tem uma série de dúvidas a ser esclarecidas. Insulina, que tanto que toma? Próxima aula, a professora vai estar falando sobre isso, ok? Vou encerrar minha aula dizendo para vocês o seguinte, ó, que a nossa vida seja repleta daquilo que nos faz bem. Não aceite coisas ruins instalar na sua vida. Se Deus, que é nosso Pai, eu pelo menos creio nisso, tá? Não precisa que você creia, não, mas eu creio nisso. Se Deus, nosso Pai, quer o nosso bem, quanto mais nós não podemos deixar que coisas ruins se instalem na nossa vida. E como que a gente consegue vencer isso? Através de muita oração. Ok? Gente, gostaria de agradecer a participação de vocês na aula. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e falar para vocês o seguinte. Muito obrigada aí pela companhia. Continue fazendo atividade. Daqui a pouquinho a professora vai postar a aula.